Fala, bonita! Chegando por aqui com mais um vídeo no canal Mãe de Primeira. Eu me chamo Patrícia Pereira, sou analista corporal e tô grávida da minha primeira filha, a Heloise. E aqui nesse canal a gente compartilha medos, dúvidas, descobertas e alegrias dessa fase tão magnífica que é a gestação e a maternidade. E você aí que é mamãe, já parou para pensar no poder que você tem nos braços ou dentro da barriga? Você já parou para pensar no quão poderoso é ser mãe? Sim, é desafiador, sim, tem os momentos difíceis, com certeza, mas eu quero te convidar para ir além do material, e além dessa parte visível do corpo que dói. Você já parou para pensar na ligação que você tem com esse bebê, com o seu filho? Você já parou para pensar na importância que você tem na vida desse serzinho? Por que eu tô falando isso? Porque a minha prática como analista corporal e os meus estudos me mostram cada dia mais a importância da gente se comunicar com eles aqui desde a barriga. Por volta então da 20ª semana, o bebê já tem o sistema auditivo ali todo pronto, todo preparado, e ele começa a ouvir os sons de fora da barriga, é claro, os de dentro da mãe, mas também os de fora da barriga. E mesmo antes, mesmo quando esse bebezinho ainda não está escutando, a gente precisa lembrar que a gente tem uma conexão inconsciente com esse serzinho que está se formando e ele sente tudo que a mãe sente. Desde o início, eu já conversava com a Heloise. Eu converso muito mais à noite, antes de dormir, e agora com 21 semanas, estou completando agora essa semana, é muito delicioso conversar com ela e sentir os chutinhos. Conversar, nomear coisas, nomear o quanto ela é amada, o quanto ela é esperada, o quanto ela é saudável, o quanto ela é forte, o quanto ela é iluminada. E sobre isso, a mãe nomeia as coisas para o bebê não só aqui na barriga, mas quando sai dela também, quando sai da barriga. Porque pensa, o indivíduo vem para esse mundo sem uma capacidade de entender o mundo em si, sem uma capacidade de contextualizar as coisas, contextualizar até mesmo o que acontece aqui na dinâmica familiar. E quem nomeia o que acontece? As pessoas da família, e mais especificamente a mãe, porque a mãe é o que representa o mundo para esse indivíduo, para esse bebezinho, para essa criança. Pensa, passou 9 meses ali, alimentou. Para criança, no início só existe a mãe, ela só quer saber da mãe. Então, inclusive sobre esses dois assuntos, tem 2 livros que um deles eu li, um eu tô acabando agora, que fala sobre isso, sobre o poder, né, dessa ligação mãe e bebê, do quanto essa mãe precisa estar bem com os seus problemas internos, com as suas situações, para, de fato, depois conseguir orientar essa nova vida, apesar das experiências que ela viveu ou experimentou na sua infância. Vou mostrar para vocês. Então, ambos são da Laura Gutman. O primeiro deles é A Sombra da Maternidade, aliás, a maternidade e o encontro com a própria sombra, o resgate do relacionamento entre mães e filhos. Esse aqui eu acho que toda mulher que quer ser mãe, que tá grávida, deveria ler. E não só ler, interiorizar o que tem aqui nas páginas desse livro, porque é realmente surreal. Aqui a autora fala que quando esse bebezinho vem para o mundo, ele nos obriga a enfrentar uma realidade que por vezes a gente vem negando sobre a nossa própria história, sobre o nosso próprio abandono que vivemos enquanto criança, sobre a trajetória e sobre a nossa biografia humana, que é um livro também da Laura Gutman. E aí, esse aqui eu tô quase acabando agora. E esse, a biografia humana, fala muito sobre o ponto que eu trouxe de a mãe nomeia o mundo e nomeia as coisas para a criança, para aquele indivíduo. E eu fiz essa reflexão lendo o livro e realmente as dinâmicas familiares que eu vivia, as relações, eu lembro de replicar o que a minha mãe falava.
porque você vai tomar por certo aquilo que a sua mãe falar. Você não conhece, você não tem nem capacidade cognitiva suficiente ali quando você é criança para duvidar, achar que não é verdade ou pensar que é do outro jeito. Isso vai acontecer sim quando você for adulto, quando você for adulta e buscar daqui a pouco um desenvolvimento da sua própria história, buscar entender coisas que você viveu, mas sem isso tudo que você aprendeu, tudo que a sua mãe nomeou, tudo que o seu sistema familiar nomeou, é o que você vai ter como verdade. E como isso pode impactar tão profundamente a vida dos nossos filhos? Para pensar numa criança e que ela desde pequenininha, ela tá lá chorando e você começa a falar: "Ah, não. Ai, porque você é muito brava. Ai, porque você tem um gênio muito forte. Nossa, como você é brava. Nossa, como você dá trabalho." E você vai repetir isso todo dia, todo dia, todo dia. O que que essa criança vai crescer acreditando? Ele vai se tornar um adulto, obviamente, que acredita nisso, porque alguém nomeou que este indivíduo era assim. E quem que nomeou? A pessoa, o ser que era um mundo para essa criança. Então, por isso que eu falei anteriormente que todos os dias eu falo com a Heloise. Eu digo para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é abençoada, iluminada, o quanto ela é feliz, o quanto ela é forte e também pode ser leve, o quanto ela é livre, o quanto ela pode ter uma vida boa. E eu vou continuar fazendo isso também depois do nascimento. Mesmo que imagina que você tem uma realidade que a criança tem assim um gênio mais forte, que ela seja assim mais agitada, que ela realmente dê mais trabalho, mas você não vai reforçar essa personalidade dela. Justamente você quer que ela seja melhor, que ela seja feliz. O que que você vai fazer? Você vai reforçar aquilo de positivo que você gostaria que a criança fosse. Porque dia após dia é esse discurso que a criança vai interiorizar. Então, eu penso que como mães, a gente tem um poder gigantesco nas mãos de moldar assim os nossos filhos para serem felizes, para serem fortes, para serem amados. Claro que com atos, eu acho que não só o discurso, mas o grande ensinamento para as crianças está no exemplo, tá na dinâmica que eles veem todo dia dentro das suas casas, nos seus lares, mas edifique o seu filho com palavras. E se lembre sempre, tudo aquilo que você está falando para o seu filho hoje, você está construindo a identidade dele, você está construindo a pessoa que ele será no futuro. Eu não sei como é isso para você, mas esse é um tema que me toca muitíssimo. Por isso que eu comecei falando do poder que a gente tem nas mãos, nos braços, aqui no útero, enquanto mães, de moldar o futuro da nossa sociedade, de moldar os nossos filhos para que eles sejam felizes, para que eles sejam livres. E eu me pego pensando sobre isso muitíssimo. Só que para a gente conseguir fazer esse trabalho, como eu sempre digo aqui nos vídeos, e eu já relatei mais de uma vez que eu precisei viver um processo de me reconectar comigo mesma, para daí depois conseguir decidir de fato gestar e engravidar e viver esse processo de forma tranquila, de forma harmoniosa, numa família maravilhosa que a gente está construindo. Mas é construção, se você vai já gerar essa vida e você tá em pedaços, como que você vai moldar esse serzinho? Aí você vai moldar pelos pedaços que faltaram em você, você vai tentar compensar, aí você vai daqui a pouco exacerbar ali e não vai ficar saudável. Então, olhe profundamente para você e olhe para esse poder que você tem nas mãos de criar, de nomear e de moldar o seu filho e a sua filha. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Como foi para você? Você já tinha pensado sobre isso? Você pensa sobre isso no seu dia a dia? Eu sei que a gente tem tantas outras coisas para pensar que coisas assim muitas vezes acabam passando como não tem importância. Mas na verdade elas também são fundamentais. Tanto ou mais até que o enxoval, que o melhor quartinho, que as melhores roupas. Porque
Eu acho que essa entrega que a gente faz para o nosso filho, para nossa filha, é a herança que ele vai levar por toda a vida, até mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente. Se não é inscrita, considere se inscrever no canal para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo por aqui. Lembrando que temos vídeos todas as quartas e todos os sábados. Muito obrigada por ficar aqui comigo. Me conta aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você concorda, se você não concorda. Eu quero saber, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.